não adoram, não esperam e não vos amam. Amados filhos, o meu sagrado coração hoje vem novamente a vós para vos abençoar e para dizer a todos vocês: não façam mais a minha mãe chorar, pois aqueles que fizerem a minha mãe chorar não serão perdoados de nenhuma maneira, nem nesta vida nem na outra. Não façam mais a minha mãe chorar, como ela chorou no dia 7 de junho de 1996, há 25 anos atrás. Porque aqueles que forem a causa das lágrimas da minha Mãe Santíssima caírem dos olhos dela, esses serão banidos para sempre da minha presença e da presença de meu Pai na vida eterna. Não façam mais a minha mãe chorar, porque todo aquele que cravar espadas de dor no coração da minha mãe, seja por negar as suas mensagens, seja por trair o amor dela depois de terem sido escolhidos, agraciados e chamados, ou por negarem e perseguirem as aparições e as mensagens da minha mãe, esses terão que prestar contas a mim e se ver com a minha justiça no dia da morte e do juízo final. Não façam mais a minha mãe chorar, porque todo aquele que for a causa das lágrimas da minha mãe terá que prestar contas no tribunal da justiça divina, e cada lágrima da minha mãe será cobrada desta alma 100 vezes mais. E sobretudo, se a alma tiver afastado outras almas da minha mãe, negando as lágrimas da minha mãe, então esta justiça, o rigor da minha justiça e a pena desta alma serão multiplicadas 1000 vezes mais. Não façam mais a minha mãe chorar, vivendo na duplicidade, ou seja, com ela e querendo os prazeres mundanos ao mesmo tempo, porque toda alma que fizer isto, eu a vomitarei da minha boca, e o seu nome será apagado do livro da vida. Não façam mais a minha mãe chorar, protelando a conversão, mas convertam-se seriamente e verdadeiramente, porque do contrário, as lágrimas da minha mãe um dia serão a causa da vossa própria condenação. Convertam-se, obedeçam às mensagens da minha mãe, obedeçam às minhas mensagens, rezem o rosário, mudem de vida, procurem a santidade. Em breve eu voltarei na glória. Estou enviando a minha mãe aqui há 30 anos e a minha mãe aqui chorou várias vezes para avisar a todos vocês
que vocês estão no fim dos tempos, que em breve este mundo corroído pelo pecado desaparecerá no fogo que cairá do céu, que a minha mãe avisou em Aquita. E então aqueles que estiverem agarrados ou escravizados às coisas e aos prazeres desse mundo irão com este mundo para as chamas eternas. Sejam santos, sejam obedientes à minha mãe, pois somente esses entrarão no novo céu e na nova terra. A todos eu abençoo de Parré Lemonial, de Dozulê e de Jacareí. Meus filhos, hoje vocês comemoram aqui os 25 anos da minha lacrimação nesta minha imagem milagrosa e sagrada que está aqui neste altar. Sim, eu chorei pela humanidade. E que dor tenho ao dizer que mesmo passados 25 anos, o mundo não atendeu, não escutou o doloroso aviso que eu dava naquele dia com as minhas lágrimas. O mundo não ouviu o aviso que eu dei com as minhas lágrimas e continuou caminhando na estrada do pecado, da rebelião contra Deus, da busca desenfreada do poder, dos prazeres, da sensualidade, e continuou trilhando o seu caminho de revolta a Deus, afastando-se cada dia mais do Senhor. O mundo não ouviu, não atendeu o aviso das minhas lágrimas, e as almas continuaram perdendo-se em grande número, entrando para a vida do pecado, dos prazeres, e desprezando o caminho da oração, da penitência e da conversão que durante tantos anos aqui eu indiquei a todos. O mundo não escutou, não ouviu o doloroso aviso das minhas lágrimas, e por isso as pessoas continuaram perdendo-se nos caminhos da prostituição, dos vícios, da sensualidade, do aborto, do adultério, do ateísmo prático e teórico, e por causa disso a humanidade caiu no mais fundo precipício de pecado, de maldade, de ódio, de falta de amor, de total rebelião ao Senhor, e por isso agora ela já não poderá mais escapar do grande castigo que eu anunciei em Aquita, nem poderá mais ser poupada dos gravíssimos castigos que eu anunciei em tantas aparições minhas da terra inteira, até com lágrimas de sangue nos olhos, sem nunca ter sido ouvida. Sim, as lágrimas que eu derramei há 25 anos atrás, no mesmo dia de hoje, eram também por tantas almas que se perderiam ao longo desses anos, muitas delas que estavam diante da minha imagem, vendo as minhas lágrimas caírem, e que depois iriam trair todas as minhas mensagens, a minha presença aqui, trocando-me pelo mundo, pelas criaturas, pelos prazeres, passando assim das minhas mãos maternas para as mãos de Satanás. Por isso eu chorei, por isso eu continuo chorando, e chamo os meus verdadeiros filhos, obedientes, dóceis à minha voz, humildes, pequenos, puros de coração, a formarem ao redor do meu coração
a coroa de rosas mais perfumada para consolar o meu coração, tirar os espinhos que essas almas cravaram e continuarão a cravar, e a serem o lenço místico de amor que seca as minhas lágrimas. Obrigada, meu querido filho Marcos, porque eu sei que você nunca trairá a minha presença aqui. Continue firme, meu filho, levando as minhas mensagens a todos. Eu sei que você nunca trairá as minhas lágrimas, você nunca me deixará. Por isso, avante, não tenha medo, eu estarei com você. Continue anunciando as minhas mensagens ao mundo inteiro, para que o mundo conheça cada dia, cada vez mais, as minhas mensagens de dor e de amor, as minhas lágrimas, e assim cada um deixe o caminho do pecado, se converta e possa um dia entrar no céu. Desejo que você se una cada vez mais com o Pai que eu te dei. É meu desejo que vocês dois se unam. Eu não permito nenhum apego aos meus consagrados, a nenhuma criatura, a nenhuma pessoa, mas a sua união com o seu Pai é querida por mim, porque disso depende uma grande parte do meu plano ser realizado e ser levado ao pleno êxito. Vocês dois devem unir-se cada dia, cada vez mais, e então, na total união, comunhão de espírito, de pensamento, de vontade, na total intimidade e cumplicidade santa, possam levar avante o grande plano que eu tenho. Sem o seu Pai, você não pode ter forças para continuar, mas Ele sem você também não pode ter forças para continuar. É preciso que vocês dois, portanto, sejam a força um do outro, a luz um do outro. E da união de vocês dois depende também certa graça que quero realizar aqui. Por isso, vocês devem unir-se, não somente conversando e rezando juntos, mas também unir-se no tocante à comunhão plena e à partilha dos segredos dos meus planos maternos. Você deve contar a Ele boa parte dos planos maternos que ao longo dos anos eu te expliquei em segredo. A Ele você deve dizer, para que Ele possa entender você, entender o que você faz, entender o que você fala, entender os seus ideais, as suas intenções e os seus planos, que são os meus. E então Ele possa em total comunhão, sintonia e união com você agir de forma eficaz para ajudar você, meu filho, a concluir os meus planos, porque o tempo agora correrá ainda mais depressa, e o que antes vocês faziam em um dia, vocês agora levarão 3 dias para fazer, porque o tempo será acelerado pelo Senhor, para que então Ele volte logo e o triunfo dos nossos corações se realize, libertando toda a terra do predomínio de Satanás. Ai daquele que deixar a sua conversão para o grande sinal, não terá tempo, porque a conversão para muitos exigirá um grande esforço, um grande trabalho, que não será mais possível realizar. Então a esfera da purificação virá e tragará para o seu interior, cheio de fogo, todos aqueles que se recusaram a ouvir as minhas mensagens, que preferiram obedecer às criaturas do que a mim, que escarneceram das minhas lágrimas e dos meus videntes. Vá, meu filho Marcos, continue levando avante as minhas mensagens sem medo. Ama sem medo o Pai que eu te dei, e que o Pai que eu te dei também
te ame sem limites e sem medo, para que assim vocês dois sejam a potência, a força, as duas pedras fundamentais do meu santuário, através das quais esmagarei Satanás, despedaçarei os inimigos das minhas mensagens e farei com que cada vez mais brilhe a força e o poder do meu coração imaculado. Quanto a você, meu filho Carlos Tadeu, continue firme no caminho que te dei, que te mostrei, o caminho da santidade. Não tenha medo de nada, eu estou com você. Durante todo esse mês, divulgue o terço das minhas lágrimas de sangue 22 para os meus filhos. Reze-o em todos os cenáculos, para que eles compreendam a minha dor. Fale para eles do valor das minhas lágrimas, do valor dos meus sinais, do valor também do filho que eu te dei. Fale a eles do quanto eu sofri por toda a humanidade e quanto ainda sofro para que os meus filhos compreendam o grande amor que eu tenho para com eles. Que, sobretudo, você fale aos meus filhos da minha vida mística Cidade de Deus, o capítulo 12 do 3º tomo, para que então os meus filhos possam me conhecer e me amar mais, e assim seguir-me pela estrada da santidade que mostro e a qual chamo todos vocês. Meu filho, na noite em que eu chorei, através dessa minha sacrossanta imagem, as minhas lágrimas caíam pelo mundo inteiro. Eram lágrimas de dor, mas eram também lágrimas de amor, lágrimas de uma ansiedade santa pela sua vinda, pela sua chegada aqui. Naquele momento, derramei sobre você muitas graças, copiosas graças do meu coração. Sim, as minhas lágrimas eram de uma amorosa ansiedade, de uma amorosa paciência e de um ardente desejo de que um dia você viesse aqui para que eu pudesse revelar a você todo o meu amor e, através de você, meu filho Carlos Tadeu, ajudar o meu filho Marcos, fortalecê-lo na subida do Calvário que ele há tantos anos está galgando, está trilhando, para que assim ele possa finalmente concluir a missão que eu confiei a ele, e desta forma meu coração imaculado possa triunfar em todas as nações. Eu te abençoo agora com amor, e a todos os meus filhos do mundo inteiro, de Lourdes, de Civitavecchia e de Jacareí.
Divulguem mais o sinal do sol que eu dei à minha filhinha Alessandra Yoshida, que eu dei a vocês. Esse sinal mostra a todos a grandiosidade e o poder de minha presença aqui. Ajudem o meu filho Marcos, defendam-no, defendam o justo e eu defenderei vocês e suas famílias do mal. Ajudem o justo e eu os ajudarei. A todos abençoo novamente, para que sejam felizes e deixem a minha paz. Shalom.